E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente volta aqui pra falar de Jinx, hoje a gente fala sobre o capítulo 17, o último capítulo que saiu, acho que foi no dia 22, se eu não me engano. E aí agora a gente tem essa possível, essa quase redenção do Jaehyun acontecendo nesse capítulo, onde ele finalmente se torna praticamente o herói dessa história, por mais que ele tenha aquele jeito meio anti-herói dele. Pra quem não lembra, no último capítulo, o Kindan ele tava desesperado em busca de um novo lugar pra morar, ele foi encontrado pelos caras agiotas que cobram a grana dele, e além de pegarem toda a grana que ele tinha, inclusive para mudança, eles também estavam prestes a abusar dele, até que o Jaehyun aparece do nada na casa do Kindan e vê aquela cena. Antes da gente falar então sobre o capítulo 17, deixa eu te pedir o like no vídeo, porque ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, e sempre que sair vídeo de capítulo novo de Jinx, a gente comenta aqui no canal, assim como várias outras obras, vários outros conteúdos que eu tô tentando trazer pra cá. Eu sei que o ritmo também é devagar, mas eu tô tentando normalizar isso. Mas se quiser me acompanhar um pouco mais, eu sou @gutunu em todas as outras redes sociais. Antes da gente saber o que aconteceu depois daquilo tudo, o capítulo joga a gente pra algumas horas antes, quando a gente vê aquela discussão do Jaehyun com o treinador dele sobre o exame de rotina que ele tem que fazer. No capítulo anterior, a gente tinha visto ele ter essa conversa e ele ter essa consulta, mas o Kindan queria muito ir junto e não estava aparecendo, não estava atendendo o telefone, e o Jaehyun, ao invés de buscar ele, estava pensando que era melhor remarcar isso, deixar para outro dia. Só que o treinador dele não dá essa chance. O treinador deixa bem claro para ele que ele não pode perder essa consulta, que ele não vai ter outras datas, a agenda dele tá bem cheia e que ele não pode perder, então ele tem que ir hoje. E que ele tem que se certificar de levar o Dr. Dan junto, porque o Dr. Dan passou a noite inteira verificando registros médicos do Jaehyun para estar a par da situação do corpo dele, e poder fazer um acompanhamento claro nessa consulta. Inclusive, ele ainda comenta como o Kindan parece um cara muito sério, muito dedicado quando o assunto é cuidar do Jaehyun. Isso pega o Jaehyun de surpresa nesse momento. Dá pra ver pela expressão dele no quadro que a autora desenha, como a maneira como o Kindan trata ele de um jeito sério surpreende ele. Afinal de contas, a gente entende que o Jaehyun acredita que o Kindan faz aquilo basicamente pelo dinheiro, e que nesse acordo deles, por mais que ele também seja um fisioterapeuta, o foco do Jaehyun é o sexo, mas o Kindan, ele tá preocupado em cuidar do corpo do Jaehyun como atleta de maneira profissional também. Então a gente chega para o momento em que o último capítulo acabou e o Jaehyun chega à casa do Kindan e se surpreende com aquele momento onde os homens estão prestes a abusar dele. Ele fica muito surpreso, começa, e aí, que porra são vocês, cara? O que vocês estão fazendo aqui? Eles ficam putos, dizem que ele não deveria atrapalhar, que é pra ele ir embora, fazem várias ameaças. O Jaehyun prefere só ignorar aquilo e puxar o Kindan pelo braço para tentarem ir logo pra consulta, que ele não pode perder a consulta dele, e eles então ficam ainda mais putos e fazem várias ameaças. Nesse diálogo, o Jaehyun ainda vai perguntar: que porra são vocês? Vocês são o quê? Agiotas? E eles dizem que o Kindan deve muito dinheiro pra eles e que agora eles vão pegar mais do que o dinheiro, A gente já sabe o que eles estão querendo naquele momento. Enquanto o chefe, o capanga principal ali, faz várias ameaças pra cima do Jaehyun, um deles fica avisando: chefe, cuidado, eu acho que esse cara aí é o tal do Jaehyun, um campeão de artes marciais. E ele não dá a menor confiança. Ele ainda fala: cara, olha, sai daqui, vai embora enquanto tu consegue andar, sai daqui, garotinho, falando pro Jaehyun assim, porque ele é um homem muito mais velho, e ele fala: isso aqui não é lutinha não, isso aqui é coisa de verdade, tá? Sai daqui antes que tu apanhe de verdade, tu não sabe o que é ter uma garrafa quebrada na tua cabeça. Só que o Jaehyun não se intimida em momento nenhum pelas ameaças, até que em um certo momento, nas ameaças, ele acaba dando um soquinho no Jaehyun, e o Jaehyun revida com uma porrada fortíssima na cara do homem, que derruba ele na hora. Depois do primeiro soco, então, isso aí vira uma zona. O Kindan tá desesperado, ele só queria ir embora daquilo ali, ele tentou chamar o Jaehyun pra ir embora daquele lugar o quanto antes, mas o Jaehyun então não para. Os outros homens, ao verem ele bater num dos caras, partem pra cima dele. Um deles aparentemente já foi um lutador também, mas claro que não tem a menor chance contra o Jaehyun. Outro deles
deles vai tentar ainda quebrar uma garrafa no Jae-kyun e ameaçar ele com aquilo. E o quadro de ver o Jae-kyun depois de tomar aquela garrafada na cabeça, sem expressão de dor nenhuma, com a sobrancelha erguida, é maravilhoso. Sabe aquele meme que as pessoas estão fazendo onde colocam um olho com uma sobrancelha erguida em algumas imagens? Tem do cachorro, eu já vi de um outro homem. Então, é aquilo, mano. Nesse momento é aquilo. Ele só olha com aquela cara, tipo, sem dor nenhuma e com todo o desdém do mundo pra cima do homem e também bate nele, óbvio. Até que o primeiro homem levanta e dessa vez armado de uma faca ele parte pra cima do Jae-kyun, mas ele também não consegue nada e mais uma vez leva outro golpe e é derrubado na hora. Vale mencionar que a Minghua ela é perspicaz em toda essa sequência de ação, inclusive com o Gindan assistindo aquilo tudo desesperado. Essas cenas são muito cheias de impacto, muito cheias de emoção e de movimento. Ela trabalha muito bem a anatomia dos personagens, porque eu acho que todos os movimentos vêm com uma proposta muito clara pra gente imaginar como seria aquilo em movimento mesmo, além daquela imagem estática da comic, né? Então é tudo muito bonito, essa sequência é muito legal de ver e eu acho que traz realmente essa proposta desafiadora de luta, cheia de violência que esses quadros devem ter, onde o Jae-kyun surra todos aqueles 3 homens sem basicamente suar, sem se mexer direito, e ele ainda olha eles com todo aquele desprezo a cada movimento. Ele então depois fica olhando a zona que ele fez, como ele acabou de destruir o lugar e aqueles caras surrados espalhados pelo quarto, e ele então se aproxima do capanga principal, do chefe deles, e pergunta quanto que o Gindan tá devendo. E o homem acaba respondendo sob ameaça, mostrando o valor no celular. E o Jae-kyun simplesmente pega o celular dele e transfere toda aquela quantia pra ele na hora. E ele diz, ó, tá pago, agora tu deixa o guri em paz, ou senão tu vai te arrepender disso. É melhor tu não te envolver mais com ele pelo teu próprio bem. Ele simplesmente, do nada, quita a dívida que o menino não conseguia pagar há anos e a qual ele ia ficar preso durante muito tempo ainda, e manda esses caras nunca mais se envolverem com ele. O Gindan tá simplesmente livre daquilo tudo nesse momento. Só que é claro que por mais que ele esteja livre, ele ainda tá lidando com todo o choque daquela situação. Ele tá ali jogado no chão desesperado depois de assistir aquilo tudo. Ele tá no chão tremendo, porque foram muitas coisas com as quais ele teve que lidar nesse curto período de tempo, né? Ele teve que lidar com a tentativa de abuso desses homens, assistir todas essas cenas violentas, né? Ver o desespero dele que ele tava vivendo nesse momento. Então ele ainda não conseguiu absorver esse choque. Mas o Jae-kyun simplesmente não liga pra isso. Pega o menino, quando ele não se levanta, ele simplesmente taca o moleque no ombro e sai dali e diz, vamos logo que tá na hora da minha consulta. Tipo, acontece isso tudo e ele só sai dizendo, vamos que tá na hora da minha consulta. Bom, gente, eu acho que esse era um momento que muitos de nós estávamos esperando na história de Jinx, que era o momento em que o Jae-kyun ia ter algum tipo de redenção, ele ia agir em prol do bem do Gindan em algum momento, e agora ele aparentemente vai conhecer um pouco mais dessa história. O que a história tá propondo pra gente aqui é que agora o Jae-kyun ele vai conhecer um pouco mais a fundo a maneira como o Gindan chegou ao momento que ele tá pra ser desesperadamente precisar daquela grana, que ele sempre achou que ele queria aquela grana de maneira fútil, mas não, o Gindan sempre teve um motivo muito claro pro qual ele precisava se envolver daquela maneira com Jae-kyun. Beleza, ele já pagou os agiotas, ele já livrou o Gindan disso, mas como ele vai lidar com isso, o fato dele ter pagado pro rapaz, o fato dele agora ter essas informações sobre o Gindan, né? Como ele vai lidar com esse monte de informações que ele recebeu agora, que me deixa um pouco mais curioso, porque nesse primeiro momento, ele simplesmente não esboça reação nenhuma. Afinal de contas, será que ele vai levar o Gindan pra casa dele e cuidar do moleque um pouco?
pouco? Será que ele vai fazer ele pagar esse dinheiro que ele adiantou para os agiotas? Será que o Quindan vai contar a história da avó também? Tem muita coisa que me deixa curioso agora, tem muita coisa um sobre o outro que eles não sabem ainda e que a gente precisa ainda ver essas interações para entender um pouco mais do ritmo, da estrutura e do futuro que essa história está propondo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, né, pra gente poder continuar essa conversa, as suas expectativas então para os próximos capítulos, para essa nova fase que a gente está tendo. Afinal de contas, agora o Quindan se livra de um grande problema e acaba se envolvendo mais diretamente com o Jae-kyun, e o Jae-kyun consequentemente se envolve muito mais na história do Quindan. Então a gente acaba entrando aí em uma espécie de novo arco da história. Me deixa aí nos comentários o que você está esperando para esses próximos capítulos, para a gente poder continuar essa discussão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.